Fala galera, estamos começando aqui mais um Blitz Podcast. Meu nome você já sabe, eu sou Cleiton Vitor, sou host, fundador da Só Multas e hoje a gente vai bater um papo sobre a expansão da Só Multas e como conseguir franqueados de maneira mais inteligente, tá? Vou falar hoje com duas pessoas que para mim é muito especial, são pessoas que fazem parte da minha equipe direta, que eu lido diretamente com elas no dia a dia. Mas antes, gostaria de pedir para vocês já se inscreverem no nosso canal, já ativar o sininho para que você seja notificado sempre que você tiver, ah, sempre que a gente tiver um novo vídeo, né? E vocês vão ficar por dentro de tudo sobre a sua multa, sobre o mundo do trânsito e também, caso você queira se transformar em um franqueado, vou deixar aqui no nosso comentário fixado desse vídeo o link para que você seja direcionado para falar com a nossa equipe de expansão. Lá você só vai fazer pergunta, porque hoje você já vai ouvir tudo o que elas têm para dizer aqui. Então, gostaria de dar, primeiramente, bom dia. Vou dar o primeiro bom dia para a Carol, Bom porque na Só dia. Multas, antiguidade é posto. Então, a Carol, ela está há mais tempo na Só Multas, então, bom dia, Carol. Dá um bom Justo. dia pro pessoal aí. Bom dia, Cleiton. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Que honra, que prazer estar aqui hoje, da gente poder bater esse papo sobre expansão. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Boa. Obrigado, Carol. Agora, a Janiele também faz parte do nosso time de closer, né? Lá na Só Multas, para quem não sabe, a gente tem um time com duas closers e hoje a gente trouxe as duas para cá. Então, Sim. bom dia, Janiele. Obrigado por você ter vindo aqui. Muito bom dia, quero agradecer o convite, a confiança. A gente já estava ansiosa para esse momento, né, Carol? E é muito bom contar um pouco como acontece toda a expansão da Só Multas. A gente está realmente honrado. Tava ansioso nada, gente. A gente chama para vir, fica morrendo de medo, tá? Fica com vergonha, não sabe se vai ficar bom e tal. Arruma cabelo, É, troca de falei, lado. não, pode ficar tranquilo, a gente vai lá, vai bater um papo tranquilo. Para que vocês fiquem mais à vontade, eu gostaria que a gente começasse a falar sobre uma coisa que é muito fácil para vocês. Queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Então, vamos começar com a Carol. Carol, eu quero que você conte para a gente o que você fez antes de estar na Sua Multas. Uhum. Né? Você já deve ter uma carreira longa, você é longa na vida igual eu, né? Faz Gente, tempo que você eu está tô aqui. sentindo um bullying aqui. Então, mas faz uma apanhada geral aí do que você já fez na vida, se você tem alguma formação, né? Até o momento em que você chega na Sua Multas, que a partir daí a gente também vai contar dela e depois a gente vai contar de vocês na Sua Multas. Pode ser? Legal, pode ser. Bom, comecei eh, com duas coisas que eu sempre fiz e gostava de fazer na vida, né? Que era cantar e brincava de vender. Então, comecei cantando com 6 anos. Com 8 anos, eu já vendia para os meus colegas de turma, comprava guloseima e vendia para eles. Então, tudo que eu podia, eu fazia um comérciozinho, mas também cantava. Me formei, sou graduada em publicidade e propaganda. Durante a faculdade, eu uni as duas coisas. Eu tinha um estúdio, então eu era a parte comercial do estúdio. E quando precisava gravar jingle ou spot, eu cantava. Bom, passou um tempo, eu, no final do curso, resolvi me dedicar só à música, exclusivamente. Segui bons anos aí na carreira musical. É, comercializava os meus shows. E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu decidi parar um pouco com a música e seguir a minha carreira mesmo comercial. Sempre tive incentivo e exemplo do meu pai. Meu pai era um vendedor, Hum. né? Então, segui até aqui com ele. É, e entrei para franquias, tá? Eu adquiri uma franquia. Antes de você adquirir essa franquia, você nunca tinha trabalhado com franquia. Não, Beleza. não, nunca tinha trabalhado. Eu adquiri uma franquia, posso dizer que foi uma experiência boa e ruim. Era franquia de quê? Era uma plataforma de permuta. Era uma empresa de São Paulo, tá? E foi uma experiência boa e ruim, tá? Eu acho que nós vamos falar isso mais à frente, mas eu tive uma grande surpresa quando eu conheci a Só Multas, porque ela entregava tudo que ela prometia. Quando eu adquiri, não me entregaram tudo que prometeram. Então, eu fiquei muito chateada na época, né? Mas segui com o negócio. E aí eu fui convidada para vender franquia. Então, eu acabei vendendo a minha franquia e passei para o lado de cá, né, das franqueadoras. Segui aí, já tem 9 anos essa história toda. Segui com o franchise. E aí, em 2022, eu cheguei aqui na Só Multas. Boa.
Muito bom. Essa foi a Muito bom. historinha. Legal. Aproveitar que você é música e pedir pra ela cantar, né, gente? Fácil Acho não. justo. Ela nunca quis cantar pra gente, não vai ser hoje, né? Jane, conta pra gente, o que você fez na vida? Eu fiquei surpreso ao ler o briefing do nosso episódio hoje, que Janiele, senhores, é formada em Pois é. nutrição. Pois é. É, eu não vou nem contar Eu o sou que até você anda comendo ameaçada. todo dia lá no Conta, por escritório. favor. Não, Conta. não vou não. Gente, isso é assim, realmente, não conta não. E Não não conta vou não. contar, não. Vai queimar os outros Ainda aqui. bem que atualmente eu não exerço, né? Mas vamos lá. Eu sou formada em nutrição, para surpresa de todos. Mas enfim, eu sou formada em nutrição. Eu, na verdade, sempre dividi os estudos com um trabalho na área comercial. Então, na época, quando eu, vamos dizer, procurei esse trabalho, nem era para a área comercial, era para a área administrativa. Eu fui para ser secretária de uma escola de curso profissionalizante. Uhum. E aí, naquele período, veio um treinador de São Paulo dar um curso de vendas. E aí, a minha chefe falou assim, Jane, eu acho que você deveria fazer esse treinamento. E aí, eu fiz o treinamento. Acabou que ela me tirou da secretaria, da parte de recepção, e eu fui para a área comercial. Desde então, comecei a vender cursos. E aí, eu falei assim, eu acho que realmente eu tenho algumas habilidades que eu posso usar mais na área comercial do que na área, né, administrativa e assim por diante. Então, acabou que toda a minha graduação eu continuei trabalhando com a área comercial. Quando eu terminei, ainda cheguei a atuar um pouco com atendimentos, mas sempre me puxava para a parte de vendas. Então, aí depois me mudei para Belo Horizonte. Nessa época, quando eu estudava, era no Mato Grosso do Sul. Me mudei para Belo Horizonte e aí fui trabalhar no varejo. Com a parte, trabalhei um pouco até com marketing multinível, atacado, enfim. E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa holding aqui em Belo Horizonte. E aí, novamente, quando a minha amiga me falou da oportunidade, ela falou, Jane, se candidata para a parte da implantação. E lá fui eu. Nunca tinha trabalhado e nunca tinha conhecido esse mercado de franquia, né? Aí, mandei o meu currículo, fui participar do processo seletivo. Não, Jane, implantação não é o que o seu perfil se encaixa. Você vai para a área comercial. E aí, vai, Jane, para a área comercial. E aí foi quando realmente eu conheci o mundo de franquia e comecei a entender como que tudo funcionava. Então, eu ingressei como SDR, fiquei por 1 ano e alguns meses como SDR, fui SDR Júnior, ganhei premiações como SDR Júnior, depois SDR Pleno e depois Sênior, e aí fui promovida a Closer, que foi realmente onde eu tive maior tempo de atuação fazendo expansão de franquias. Inclusive, fui SDR da Carol na nossa, né, nessa holding que eu trabalhei, então a Carol acompanhou um pouco dessa minha jornada de SDR para Closer e foi bem legal. E a gente se encontrou novamente, né? O destino nos uniu. O Até as destino. só multas. Posso garantir que não foi o destino. Até as só multas. Que Carol encheu o meu saco de contratar, você não acredita. Mano. Carol me assediava, né? Vocês não sabiam, mas eu falava, Jane, você tem que vir pra cá. E pedi, amiga, Eles estão pensa. querendo muito você. E aí, E aí Eles, ela falava o ninguém contrário. sabia. você tem que Ela quer conhecer. muito vir pra cá. Você tem que conhecer, ela é sensacional. Você vai gostar, eu tenho certeza. Olha, eu acho que eu infernizei o coitado do Cleiton quantos meses? Ah, não, foi uns 6 meses. Fácil. Falando. Fácil. Por favor. Pelo Eu menos acho que ela ficou- parava de vender só pra poder ficar ruim o resultado. Ela falou, tá vendo? Jane não vai ter. Não, gente, isso eu não fiz, não. Cara, foi muito legal, mas que bom. Gostei de ouvir a história de vocês. É gratificante saber que vocês começaram do zero, né? Assim, do absoluto zero, e hoje estão com uma performance tão boa, assim, né? Trabalhando em alta performance. É, alguns dados que talvez sejam relevantes a gente colocar aqui no episódio é que vocês estão trabalhando junto aí tem 1 ano e pouco na sua multas, né? Quase 2, não é isso? 2 anos. E desde então vocês já colocaram para dentro mais de 50 novas unidades juntas, somadas, né? E isso, a sua multas hoje tem um pouco mais de 100 unidades. Então, quer dizer que vocês dobraram o tamanho da sua multa desde que vocês chegaram. Não sei se vocês têm isso na cabeça de vocês, né? Então, e a gente não era uma empresa pequena. Então,
acho que toda a história que vocês contaram de vocês aqui, talvez prepararam vocês para chegar no momento de entregar o resultado de fato, né? E agradeço muito a moça que disse que não era para você ir para implantação, Também agradeço. porque se não, Sempre. se não fosse ela, talvez a minha empresa não estaria no dobro do É tamanho que verdade. estava 2 anos atrás, né? Então, isso é muito legal. E o que eu acho mais relevante dentro desses dados, assim, de número e tal, é a forma como a gente faz, né? Que a gente hoje faz com uma responsabilidade incrível, assim. É um negócio que eu tenho certeza que vocês não devem ter encontrado por muitos lugares que vocês passaram. Assim, a gente é bem responsável. Queria, Jane, que você contasse pra gente um pouco como é o nosso processo de seleção de franqueados e como você já viu por aí, porque você não trabalhou só em uma franqueadora, né? Uma holding tem várias franqueadoras, Sim. né? Então, quais são as principais diferenças, boas nossas, ruins nossas, ou boas deles, ruins deles, que você presenciou e aí depois a Carol conta também se ela viu alguma coisa de diferente. Boa. Eu acho que são vários aspectos, né? Então, desde o início vai do contato com o candidato. Quando eu cheguei na Só Multas, que a gente foi começar a vender franquias de fato, Carol falou assim, na verdade foi você, né? A gente teve um contato muito mais direto, Carol estava ausente, eu lembro, por uma cirurgia. Foi. E aí você falou assim, Jane, aqui a gente respeita o prazo de COF. Aí eu, como assim? 10 dias? É sério? Isso é verdade? Porque em outras, né, experiências que a gente teve, isso não acontece na prática, né? Então, muitas vezes, o candidato ele não tem, de certa forma, nem um tempo hábil para avaliar o negócio de uma maneira completa mesmo, decidir se é aquilo ali que ele quer para a vida dele, Por que isso é que tem na lei, né, o prazo da... exatamente. Então, isso existia para nós no mundo das ideias, né? Sim. Então, quando eu comecei ali com a Só Multas, isso até foi um desafio para eu conseguir aguardar esse prazo. Eu falei, gente, não é possível, eles aguardam uns 10 dias de COF, o que a gente vai fazer? Ninguém vai comprar. Exatamente. E depois disso, um contraste que eu vi muito grande é o fato do relacionamento que a expansão tem com os outros departamentos do franqueador. Eu acho que é muito bom quando a gente vê um franqueado performando depois e ele sabe que tudo que você falou no momento da negociação está acontecendo lá com a implantação, no dia a dia da loja dele. Isso é muito legal. Então, essa diferença em outras franqueadoras, a expansão era meio que um time à parte, não expansão não fala com a implantação, jamais. Então, e muitas vezes acontecia de o franqueado chegar na implantação e levar um choque com algumas vivências. Então, eu acho que essa transparência, essa clareza com o candidato, desde o início até o momento que ele inaugura a operação, isso fez toda a diferença e é realmente um contraste que a gente percebeu de outras experiências. Boa. Você começou lá com a gente como SDR, Foi. beleza? Então, para quem não sabe o que é SDR, eu quero que você explique o que o SDR faz. Porque muita gente que nos assiste não sabe essas diferenciações dessas nomenclaturas que o Sim. mercado usa, que eu acho um saco. Eu acho, assim, a maior perda de tempo do mundo é ficar inventando nome para as coisas. Né? E nós somos mineiros, nós chamamos tudo de trem, tá tudo certo. Isso aí. É verdade. Um menino que atende o telefone, tem um menino que faz isso, tem um menino que faz aquilo. Aqui em Minas é assim, né? Que a gente faz. Pronto. Pega Mas, lá o trem e faz. e a gente entende. Mas conta pra gente o que um SDR faz e o que você fazia como SDR na Só Multas, o que um closer faz e o que você faz agora. Só pra galera entender essa diferenciação primeiro. Boa. Eu acho que antes de eu entrar nesse contexto da diferenciação, é legal eu dizer a minha opinião sobre isso, que eu vejo vendedor é vendedor. Então, vendedor é a única profissão que existe no mundo. Se você é um SDR, o que é um SDR? É um vendedor. Se você é um closer, vendedor. Executivo, vendedor. Não importa o nome, você vai ser um vendedor. E eu acho que isso que é o mais legal, a gente ter realmente convicto, né? E, inclusive, quando eu entrei na Só Multas, eu já era closer em uma outra empresa. E eu me lembro que quando eu fiz a entrevista com você, o Cleiton sempre de uma forma muito direta, viu, gente? Ele é assim, não tem curva, é 8 ou 80. E ele olhando... Tem um personagem. Não. É muito direto lá. Não, eu sou assim. É assim. E aí eu me lembro ele com a garrafinha da Só Multas, né? Abria e fechava a tampinha assim, aí ele olhou...
Mas por que você quer trabalhar com a gente? Você trabalhava como closer, você sabe que você ganhava mais lá, por que você quer vir para cá para ser SDR? Me explica. E aí eu falei, não, eu enxergo oportunidade, eu quero contribuir para coisas que estão crescendo e eu acredito que eu posso ter um bom resultado aqui, enfim. E aí fui fazer o SDR, ou seja, uma pré-venda, uma qualificação desse cliente em potencial, identificar se realmente ele é um bom candidato para avançar para uma reunião com a closer, que é o que eu faço atualmente, e a Carol, que é minha par também. Boa, boa. O closer foca mais no fechamento, o SDR nessa qualificação, né? Boa. Então, resumindo, o SDR ele vai, de fato, qualificar aquele cara para saber se aquele cara tem o perfil mínimo para ser um franqueado, se aquele cara tem dinheiro para comprar, Sim. né? Que é a parte muito importante. Muita gente acha que só a força de vontade para ser franqueado é suficiente. Infelizmente, não. É uma parte muito importante, mas o cara precisa de fato ter dinheiro para investir, para poder ser franqueado. E eu não posso colocar todo mundo para falar com vocês. Eu tenho que colocar para falar com vocês aquelas pessoas que têm aquele perfil mínimo. E aí vocês é que vai, né, fazer essa decisão se o cara entra, se ele não entra e tal, junto com ele. E eu queria saber da Carol. Ela já foi closer em outros lugares e tal, já trabalhou no comercial, já foi franqueada. Como é que você vê a, a forma como a gente faz a expansão nas sua multas hoje em relação a outros lugares? Porque você conhece não só os lugares que você já trabalhou, você conhece outros também, né? Tanto que as pessoas que me indicaram era de uma franqueadora que você nem trabalhava, né? Então, como é que você vê essa diferenciação assim dentro do mercado e como você viu a evolução do nosso processo de expansão desde que você chegou, que faz tempo, né? Quase 3 anos já. Já. Eu acho que a Jane falou uma palavra aqui no início da outra resposta dela, que ela se encaixa perfeitamente na sua multas, que é transparência. A sua multas, desde o primeiro dia que eu conversei com o Júnior num bate-papo, eu senti total transparência. Eu tive experiências boas, sim, mas eu sentia que sempre, na hora da gente bater um papo com o candidato, eu não podia ser extremamente sincera. Eu não podia dar a minha opinião como vendedora. Nossa, e para quem conhece a Carol, deve ser torturante para ela não poder ser sincera, que ela é ser. Gente, E eu enxergava que aquele negócio não era para aquela pessoa. Que não ia ser. Que ela ia gastar o dinheiro dela à toa. E eu acho isso, ô Cleiton, um absurdo. É igual vender empréstimo para velhinha, né? Quando eu já vendi muito empréstimo na vida, né? Eu vendi uma empresa que vendia empréstimo, sei lá, quantos anos, 15 anos atrás. Não tô velho, né, gente? Nossa senhora. Entregou. Mas, cara, a gente vendia empréstimo pós-velhinha e o cara falava, tem que fazer ela assinar, tem que fazer ela assinar. Era um negócio de desconto na folha de pagamento e tal. Falei, gente, essas velhas não vai aguentar pagar isso não, meu filho. Aí o cara era tão ruim, eu não vou nem falar o nome dele não, mas ele falou, não, essas velhas vai bater as botas antes de acabar de pagar isso aí, elas não ligam não. O pensamento das pessoas. E era assim. Eu e a Jane, a gente já se conhece há um bom tempo, né? E a gente se conheceu nessa holding. A gente tinha muita preocupação com as pessoas que tinham interesse em investir. O prazo da COF, por exemplo, era uma coisa que a gente sabia que tinha, só que a gente tinha que bater meta, tem que vender. Né? São várias coisas ao longo. Instruído a ignorar, chama. E a gente sabe disso, né, Cleiton, que as pessoas elas são envolvidas pela emoção. Sim. Então, naquele momento de emoção, se você quer fazer, você vende. Claro. Você vende. Você não dá tempo para a pessoa pensar, raciocinar, se é o calor da emoção. Então, isso, nas suas multas, eu acho que é um grande diferencial. A pessoa chega consciente do que ela está adquirindo, do que ela está comprando. A gente consegue... Poxa, primeira vez que você falou comigo assim, mostra o faturamento. Eu falei, Jane, aqui a gente mostra o faturamento. Como assim? Eu falei, na vídeo eu posso mostrar para a pessoa, eu não preciso falar. Porque uma coisa é eu falar assim, tá, a gente vendeu 80 milhões em 10 anos. Cadê? Prova.
As pessoas precisam ver, né? Então, poxa, desde que eu cheguei aqui é tudo tão claro, transparente, dá uma alegria de você estar fazendo uma venda certa para uma pessoa que quer crescer, que tem vontade, né? Não necessariamente ela precisa saber sobre direito de trânsito. Ela ter muita vontade, ter dinheiro, né? E saber respeitar os processos, cara, sucesso. Esses dias a Carol chegou perto de mim e falou, Cleiton, acabei de conversar com um cara ali, mas acho que no perfil dele não dá, não. Falei, ele não tem dinheiro? Ela, não, ele não consegue se comunicar. Ele teve uma certa dificuldade de falar comigo na vídeo. Falei, você fez quantos vídeos com ele? Uma só. Falei, dá mais uma chance pro rapaz. Vai Foi. lá e conversa com ele de novo. Foi. Ela falou, ó, eu vou dar uma chance, mas eu tenho certeza que não vai entrar. E aí, o único lugar que eu vejo onde as vendedoras pegaram tanto a cultura nossa de fazer certo, que elas dizem pro dono da empresa que não vai vender. Já pensou nisso? Enquanto isso é absurdo para qualquer outro lugar. E é isso, ser. Eu acho que a função de vocês é fazer uma expansão da marca. Parece ser tão básico isso, porque vocês são do time de expansão, então é meio óbvio, né? Mas a galera não percebe muito isso, né? Principalmente quando a gente lidar com mais franqueadoras, quando a gente vai para feira de franquia, por exemplo, você vê um monte de franqueador. Mas vocês fazem a expansão da marca. É vocês quem vão determinar o crescimento da nossa marca. E mais do que determinar a velocidade, é determinar a qualidade. E a qualidade é que vai dizer quanto tempo essa empresa vai durar. Então, se vocês fizerem o trabalho de vocês mal feito, a empresa vai acabar. Ponto. Simples assim. E as pessoas não percebem isso, eu acho, no dia a dia. Né? A galera da franqueadora que trabalha lá, sei lá, o time de consulta, outros times e tal. A galera, não, a galera da expansão. Mas eles não percebem a importância que aquilo tem de fato, né, para a nossa marca. Então, ter esse nível de consciência, né, de responsabilidade com o negócio, é falar assim, pô, a empresa é tão legal, eu não quero que ela acabe. Então, se eu não quero que ela acabe, eu vou fazer certinho. Vou vender para o franqueado correto, né? Vou vender para um cara que vai de fato faturar, para um cara que vai de fato ganhar dinheiro. E quanto mais franqueados que você teve, né, como candidato e comprou com você, se torna franqueado e tem resultado, mais fácil vai fazer a sua venda. Eu tô errado? Não. Cada dia fica mais fácil. No início era, nossa, uma dificuldade para todo mundo. Hoje em dia não é tão difícil. Não. Hoje em dia vocês têm cases de sucesso para apresentar de pessoas que são quase amigos de vocês. Sim. Que se tornam, né? Eu vejo volta e meia chegando presente para vocês lá. Carol ganha presente, todo ano ela ganha presente. Né? Então isso é muito legal. Jane, conta para mim, já que vocês se importam de fato com o perfil, o que você busca numa pessoa para poder aprovar ele como franqueado da sua multa? Cara, eu acho que assim, Cleiton, o negócio da sua multa a gente considera que é de baixa complexidade. Então, Carol bem disse aqui, ele não precisa ter uma experiência em legislação de trânsito, né, parte jurídica, nada disso. A gente eu realmente vejo, se a pessoa quer, ela precisa ter o interesse, a identificação com a marca, realmente avaliar se o modelo que ela quer, se ela tem a capacidade de investimento real para entrar naquele negócio. A gente preza muito para que esse franqueado comece o negócio de uma forma saudável. Eu acho isso importante, né? Para que realmente ele esteja saudável financeiramente. E eu sempre observo se é um franqueado, um empreendedor que tem facilidade em lidar com os processos. Porque, às vezes, o cara chega querendo uma franquia, mas quando se apresenta o negócio para ele, ele quer mudar todo o negócio. E aí, às vezes, dá vontade de falar, meu amigo, abra o seu negócio. Seu perfil não é franquia. Porque se você não quer seguir processo, se você não quer replicar um modelo que já está pronto, então, realmente, o perfil não é franquia. Então, eu avalio, geralmente, essas três questões. O interesse, né, o famoso vão querer, tem que estar realmente preparado para essa decisão desse investimento e ter facilidade em replicar os processos que a franqueadora tem. Boa. Carol, franquia é investimento de renda fixa? Você bota o dinheiro lá e vai para sua casa, esperar o dinheiro render? Quem dera. Porque você já foi franqueada, você sabe, né? É um problema. Na verdade, o pessoal chega até para mim, para a Jane,
candidatos que não sabem nem o que é franquia. Eles querem entender. Beleza, a gente explica, né? Passa para eles ali todo o script, né? Do que seguir. Mas, nós, gente, deu um branco aqui agora. O que você explica para os franqueados quando eles chegam, quando eles não sabem nada? Assim, passo para eles o nosso padrão, que é, olha, a implantação vai te direcionar, né? Primeiro, vai fazer um checklist com você de todo o processo. Depois de implantado, a equipe de performance entra para trabalhar, né? E acompanhar a trajetória desse franqueado até ele fazer o upgrade comigo. Sim. Né? É isso. Assim, dentro da sua multas, eu acho que a gente, desde quando a gente começou, eu sinto que é uma empresa que acaba tentando sempre entregar mais do que promete, em tudo. Seja no produto para o cliente final, quanto, né, para o franqueado, nosso produto, franquia em si, né? Isso eu acho muito relevante para o crescimento de uma marca. Toda marca que está crescendo, pode perceber, ela entrega mais do que ela promete. E é por isso que a maioria das startups, elas não dão lucro. Normalmente é porque ela está entregando mais do que ela promete, é sempre. Sempre isso. Então ela vai dando sempre corda para criar uma carteira de clientes grande para que aquilo ali faça com que ela tenha uma força de negociação no final desse ciclo de crescimento, e aí o negócio tenha validação e, com isso, eles consigam vender a empresa. Normalmente, startup cresce assim. E a Somultas pegou meio que esse conceito e trouxe como parte da nossa cultura, de entregar mais do que a gente prometeu sempre. E não é porque a gente vai crescer até determinado ponto e depois vender a empresa. Não, é assim. O nosso modelo de negócio foi feito para ser assim. E por isso a gente acabou inventando um monte de coisa lá dentro, né? Então, Jane, conta para mim, o que você viu de ferramenta, de processo ou de alguma coisa que você vê lá dentro da sua multas que você não imaginava que existia e que você acha aquilo diferente ou legal ou talvez seja até relevante para que você utilize como argumento, né, de venda e tal. Sim, sim. Eu acho que entra muito para onde a gente está caminhando, que é também uma empresa de tecnologia, né? Só multas a gente sempre costuma dizer isso. E no decorrer desses anos que a gente ficou lá, as coisas mudam muito rápido, né, Carol? Assim, O tempo todo. as ferramentas, não no sentido de que não tem consistência, mas as inovações, elas vêm com uma velocidade muito grande para entregar realmente uma autonomia para o franqueado. Então, por exemplo, algo que não é da expansão, mas eu não sabia que existia uma automação, um robozinho, nosso sim. robozinho, para fazer as Lewis. consultas automáticas nos órgãos de trânsito. E o meu franqueado não vai precisar se preocupar com isso, porque lá na franqueadora tem uma equipe cuidando disso para ele. Custo zero para o franqueado. gente. Exatamente. Mas com esses 3 anos de empresa, o tanto que a gente cresceu, a diferença que fez é que antes era aquela consulta pessoal. As pessoas consultavam. Hoje tem a pessoal, mas tem o Lewis ali o tempo todo fazendo isso para a gente, né? E eu acho incrível, quando eu falo isso com um candidato, que ele não vai preocupar e que o TI está lá dentro da empresa, é um setor, não é uma empresa terceirizada, que acompanha ele encanta, ele abre os olhos. Boa. Aproveitar que vocês falaram disso e vou explicar O quê? o que é isso para as pessoas e eu vou contar uma história. Na semana passada, eu almocei com um concorrente nosso, né, uma pessoa que tem algumas franquias aqui em Belo Horizonte. Ele é franqueador, concorrente nosso, e eles têm lá um sistema que faz essa consulta automatizada. Mas antes de ter essa consulta automatizada, eles nem faziam a consulta, porque a única empresa que acompanha de fato o processo do cliente até o final é a Só Multa, gente. Isso não é mentira, eu não estou aumentando, né? E aí, vendo esse buraco no mercado, uma empresa de tecnologia desenvolveu um robô que faz a consulta e entrega para os nossos concorrentes. Todos os nossos concorrentes estão usando mesmo, ou pelo menos os que eu conheço, como funciona. Beleza? Beleza.
Tem várias formas de você chegar na mesma informação. Você pode fazer uma consulta para saber o andamento do processo lá na carteira digital da habilitação, CNH digital do cara. Porque não sei se vocês já perceberam, mas tem umas notificações na carteira digital. Mas talvez o que vocês ainda não tenham percebido é que lá a velocidade de entrega é muito pequena. Às vezes você toma uma multa, aparece para você lá meses depois, Uhum. né? Por que que essa velocidade da carteira digital é tão baixa? Não é porque o governo é ruim, não. É porque existem muitos órgãos autuadores, gente que pode aplicar multa no Brasil inteiro. Então, cada prefeitura pode ser um órgão autuador. Se todas fossem, a gente teria mais de 5.000 órgãos autuadores. Mas a gente tem hoje aí uns 3.000 órgãos autuadores no Brasil. Todos esses órgãos, eles entregam informação através de um sistema que chama, acho que é Renainf, se não me falha a memória, não foi uma sigla parecida, que vai para o Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, que compila todos os dados, e o Senatran devolve essa informação para quem quiser pegar. Então, eu posso ir lá no Senatran, pegar a informação. Só que a prefeitura de Chulezinho do Norte, lá no interior do Piauí, entregou informação para o Senatran há 45 dias atrás. Só esse mês que o sistema do Senatran rodou e avisou a nossa API de que aquilo aconteceu. Sabe onde que o nosso concorrente pega a informação? No Senatran. Sabe onde que o Lewis pega a informação? Lá no chulé. A gente tem um programador especializado em fazer programação para robô lá em Chulezinho do Norte. Então, o nosso programador, ele junto com a nossa equipe de consulta humana, que tem todo o know-how, senta e fala quais são as principais prefeituras que eu preciso fazer esse mês para automatizar para vocês. Chulezinho do Norte, do Sul, do Oeste, do Leste. Beleza? Aí o cara fala assim, como você consulta? Ah, eu entro nesse site aqui, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço assim. Eu preciso printar uma tela para comprovar isso, para não sei o quê. E ele vai anotando. Mês que vem, toda essa automação está pronta. Então, eu não pego do Senatran 45 dias atrasado. Eu pego em tempo real. Exatamente como se um humano estivesse fazendo. Hum. Isso é tecnologia. Tecnologia não é comprar a tecnologia no mercado que está pronta e funciona bem mais ou menos. Entendeu? Então, gente, só a Só Multas tem a tecnologia apropriada para entregar a consulta automatizada. E nem todas as nossas consultas são automatizadas, porque eu usei Chulezinho do Norte como exemplo, mas eles não têm Não sistema. tem. Chulezinho do Norte não tem, às vezes, não tem um computador lá dentro hoje. Né? Então, existem consultas que são feitas via telefone, consulta feita via e-mail. Até a do e-mail agora tem robô fazendo, vocês viram, né? Que o Henricão tá fazendo pra Sim. gente. Até a do e-mail tá sendo automatizado. Mas tem consulta que é só via ligação. Tem consulta que é presencialmente, eu tenho que ir lá na prefeitura fazer. Então, ter esse know-how e saber diferenciar como fazer uma e como fazer outra e garantir que a gente vai fazer no Brasil inteiro é algo que somente a Só Multas entrega. Né? A Jane me surpreendeu dizendo que é isso que deixa ela feliz e entrega como diferencial. Né? Uma Então, das. agora uma das. pega esse vídeo que eu acabei de gravar aqui e manda para os seus clientes para eles entenderem o que de fato é isso. Né? Mas, como ferramenta que a gente entrega para o franqueado, tem várias Sim. que entrega para ele usar. Carol, qual você acha que é a mais legal? O bolsa de leads. Bolsa de leads. Boa. É, meu Como é o querido. Bolsa de Leads na sua visão? O que você entende dele? Como ele ajuda o franqueado? É bom, não é? Porque eu sei que você escuta todo mundo falar dele, mas eu quero saber a sua opinião sobre ele. E se é bom para te ajudar a vender também a franquia, essas coisas que eu quero saber. Sim. O bolsa, ele surgiu de uma dificuldade que a gente notou do franqueado fazer captação ativa. Isso era um problema. E as Só Multas, a gente não tem royalty, a gente tem taxa de serviço. Ou seja, se esse franqueado não ganha dinheiro, a gente também não ganha. Então, a gente tem um maior interesse em que o cara ganhe dinheiro. Tá, temos um buraco agora para resolver, um problemão. Só Multas, gente, criou uma ferramenta sensacional que o franqueado, ele compra o lead. É um lead qualificado. Ou seja, a gente cria campanha a nível nacional, todo mundo que tem problema de infração é impactado, cai dentro do funil lá da ferramenta, e a gente disponibiliza essas pessoas já com interesse em resolver problema.
Então, assim, se todo mundo que tivesse uma franquia, se for o meu caso, né? Você tivesse o know-how, mas já tivesse o meio caminho andado, cara, é sensacional. Chega pessoas para mim que não conhecem um tráfego pago. Né? E eu converso com ele, meu amigo, para que você vai fazer um tráfego pago se eu tenho uma ferramenta que vai te entregar um lead extremamente qualificado? Ele fala de onde é a pessoa, ele fala qual serviço que aquela pessoa, ela quer comprar uma lei seca, ela quer um tratamento especial, uma cassação. Então, você já entende o que você vai atender. Né? O franqueado, ele, poxa, eu quero comprar esse lead de lei seca. Então, assim, eu nunca vi uma ferramenta dessa. A primeira vez que eu vi foi na Só Multas mesmo. E acho ela sensacional. Eu vendo ela, assim, para os franqueados de boca cheia, porque resolve problemas. Boa. Eu acho que a parte legal do Bolsa de Leads, na minha humilde opinião, é uma coisa que eu vejo pouco franqueado falando sobre isso. Mas eu acho que também a maioria não deve ter uma consciência muito alta sobre quanto de fato eles pagam para ter uma oportunidade. É Então, isso. ele não sabe qual que é o custo de oportunidade dele quando ele está fazendo uma campanha no Instagram. Né? Ai, não, eu só faço orgânico aqui. Mas quanto tempo você fica gravando vídeo para que depois você consiga gerar suas oportunidades? Ah, não, eu gravo só 3 horas por dia. Cara, você ganha quanto? Quanto que vale 3 horas suas? Valeria mais a pena investir o seu tempo barra dinheiro, que é a mesma coisa, né, de uma outra forma, né? Então, você deu o exemplo da lei seca. Se a gente pegar um relatório do sistema, e todo mundo que quiser ver isso pode pedir a galera da expansão, que elas passam lá, a gente verifica que o custo médio de um lead de lei seca na sua multas nos últimos 90 dias é de R$ 26. Gente, R$ 26 não é a metade do que eu pago para gerar esse lead. Não é a metade. A metade. Né? Eu gasto muito mais que isso para gerar um lead de lei seca. Então, custa muito mais caro que isso, não só para mim, mas para todo mundo. Para os nossos concorrentes custa caro também, para os nossos franqueados custa caro também, né? Nesse sentido. E eu acho que a parte mais legal do Bolsa de Leads é que, apesar de existir lá um leilão onde o franqueado de fato paga para ter uma oportunidade, mas ele ainda está comprando com um preço muito descontado em relação ao que de fato ele pagaria se fosse, né, em qualquer outro meio de prospecção. Sim. Ele pode encontrar meio de prospecção que vai trazer para ele um volume maior com um preço mais baixo? Vai, mas aí é um canal diferente. Ele pode ir lá, por exemplo, nos editais, onde a gente encontra pessoas que têm problemas com multas de trânsito. É mais barato? Claro que é mais barato. Mas e o volume de pessoas que você precisa encontrar até achar aquele qualificado de fato? Qualificado no sentido de eu quero ser atendido, Isso. sou eu, o Cleiton, que estou falando, e só multas me interessa para comprar um recurso de multa. Pô, você tem que falar com 100 pessoas para acertar um. Mas você vai entrar naquela questão da prospecção, né? O edital, por exemplo, é uma prospecção ativa. Uhum. Tem gente que a gente já entende que não tem esse perfil de caçador, de ficar ligando para 100 pessoas. Então, o Bolsa surgiu, na minha opinião, para ajudar esse cara mesmo a ganhar dinheiro com as restrições, dificuldades que ele tem. Ele pode auxiliar todo mundo. O Bolsa, eu entendo que é uma ferramenta para todos, né? Mas, sem dúvida, eu acho mais fácil. Claro que é mais fácil. Né? Na sua multas a gente faz tudo para ser fácil, É, né? E eu fico com muito medo de criar uma legião de preguiçosos, porque tempos fáceis fazem homens preguiçosos, né? homens A gente, preguiçosos. Isso aí. a gente tem que tomar um pouco de cuidado para deixar uma parte ainda para o É, franqueado. Mas eu não acho que o nosso negócio, eu falei isso recentemente, eu acho que o nosso negócio de maneira nenhuma sobreviveria sem ter o franqueado. Eu acho que o franqueado é a parte essencial do nosso negócio, porque eu vejo concorrentes vendendo, sem ser no mundo das franquias, né? Talvez, assim, pela internet e tal, e eles não conseguem agregar o valor, a percepção de valor para o cliente final, quando não tem uma interseção humana ali, explicando de fato qual é o valor que vai ser entregue, né? Então, eu vou te ajudar nisso, nisso e nisso. Quando você vai para uma LP na internet, comprar de alguém que vende só pela internet, o valor que você consegue agregar é muito baixo, uhum. né? Então,
Eu acho que a gente vai ter franqueado sempre. O nosso negócio não foi feito para ser franquia, mas eu acho que se encaixa perfeitamente e sem o franqueado, dificilmente ele vai seguir. Eu tenho muito franqueado, tem medo. Ah, daqui uns dias vocês vão inventar um app, qualquer coisa aí, e vender. Não vamos, não funciona. Não faz parte do nosso tipo de negócio. Né? Vai ter sempre o nosso querido franqueado lá, que é a parte muito importante. Que bom. Jane, qual franqueado você gosta mais? Não, não vou fazer Não isso com faz, você, não. não. Sacanagem, sacanagem. Mas aqui, dentro de todas essas ferramentas e diferenciais e tal, o que vocês entendem como algo que de fato faz? Porque acredito que vocês percebem que os franqueados têm resultado mesmo. Uhum. Né? Porque você falou, pode falar o resultado do franqueado, mas aqui no início, você não falou que ele de fato tinha, você só falou que podia mostrar. Aí a galera deve estar assim, pode mostrar, mas talvez é um resultado ruim. Não, de fato tem bons resultados lá, né? A que vocês atribuem os bons resultados que vocês veem? Você acha? E aí, a gente tem um fluxo gigante, né? Você explicou um pedacinho desse fluxo, né? Mas é desde a forma como a gente faz marketing, a forma como a gente seleciona o franqueado, como vocês atendem ele, aí depois como ele é treinado, aí tem um fluxo gigante para que essa equação feche e o resultado seja franqueado que faturou bem, que teve sucesso. A que vocês atribuem o sucesso dos franqueados atualmente, na visão de vocês? Eu acho que um suporte muito bem feito da empresa, que o tempo todo que você precisar, eu vejo aquele telefone, aquele chat, aquele tocando, e as meninas são extremamente eficientes e proativas. E a equipe de performance, o Pablo, que ele pediu para a gente mandar um salve para ele. Um beijo, Pablo. A equipe dele é sensacional. Eu vejo ele o tempo todo, vídeo, telefone, vamos mexer nisso, o que você acha de fazer aquilo? Então, ele dá o direcionamento mesmo, melhorando a performance daquele novo franqueado, daquele que já entrou e às vezes ele acomodou, então ele percebeu que ele precisa ali de uma energia, um gás novo, então a gente vem com ideias novas. Isso, para mim, faz total diferença no Só Multas. Boa. Para você, Jane, o que faz o cara dar certo? Olha, eu sempre vejo franquia, eu converso com meus candidatos o seguinte: você tem uma caixa de ferramentas. Então, a franquia é como se fosse uma caixa de ferramentas. Você pode escolher usar todas que a franqueadora vai te entregar, você pode escolher usar nenhuma. Então, o que eu vejo nos franqueados que performam bem é que eles usufruem de tudo que a franqueadora tem. Se tem bolsa de leads, eles usam. Se tem suporte, eles aproveitam. Tem treinamento, live semanal, acompanhamento de performance, estratégia comercial, reciclagem dos especialistas, treinamento de vendas, gestão de negócio, a parte financeira, porque não basta você vender muito, você tem que fazer uma boa gestão lá na ponta, porque senão a gente quer saber realmente quanto está sobrando para esse franqueado no final. Né? Então, e é isso que a gente apresenta para os nossos candidatos também. Então, eu acho que quando o franqueado ele usufrui de tudo aquilo que ele investiu, que ele realmente usa mesmo, ele tem uma performance legal. Porque tem o franqueado que a caixa de ferramenta está lá na frente dele. Né? Então, meu amigo, você pode usar, você pode ficar à vontade para explorar e crescer. A franqueadora não limita o crescimento de ninguém. Né? Teve franqueado, de patrocínio, esteve aqui recentemente para contar os recordes. Então, não foi ninguém que falou para ele ir lá e fazer esse resultado. Ele usou as ferramentas que a Só Multas entregou para ele e fez. Então, eu acho que é isso, usar de tudo que a gente tem na franqueadora para alcançar os objetivos, né, dentro do negócio. Legal. Eu também, eu acho que a resposta da Jana é uma resposta muito boa, assim, nesse sentido. Porque se eu perguntar para as pessoas sei lá, do time de marketing da Só Multas, né, a Luísa está ali, ela vai falar que a gente só tem franqueados que faturam muito bem porque o marketing é muito bem direcionado, está aparecendo para as pessoas certas. Se eu perguntar para as meninas do SDR, elas vão falar que, lógico, eu que qualifiquei esse cara, se não fosse eu, ele não tinha entrado. Se eu perguntar para vocês, agora que vocês estão gravando, mas quando está fora das câmeras, foi eu que... Então, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, mas... como eu disse,
eu acho que a equação, o resultado bom franqueado faz parte de uma equação extremamente complexa que a gente, né, a marca Só Multas desenvolveu. Sim. Então, é uma equação extremamente complexa mesmo. Então, não é tão fácil como parece. Não é vender papel, não é vender recurso de multa por aí, não é assim que funciona esse negócio. Então, você vê muita gente abrindo e fechando, né? Principalmente essas marcas que não são franqueadoras, gente que tem, né, um recursinho de multa ali na esquina e tal. Os caras abrem e fecham o tempo todo. O cliente até, às vezes fica até órfão, né? Fica procurando gente. Tem gente que vai lá no nosso Reclame Aqui reclamar. Só que, na verdade, ele não fez com a gente, é uma outra marca que não tinha nada a ver com a Só Multas. Mas é porque essa equação que a gente desenvolveu ao longo dos 10 anos que a gente está no mercado faz com que o resultado seja o resultado franqueado ideal, né? Então, tem treinamento, tem suporte, tem ferramenta, tem tecnologia, tem um monte de gente na Só Multas que faz com que isso de fato aconteça. Então, a gente vem melhorando o nosso processo de escolha de novos franqueados, né, ao longo do tempo. Desde que vocês entraram, eu acho que mudou muito assim o nosso processo de escolha de novos franqueados. A gente hoje seleciona muito mais, né? Contei até a história da Carol aqui, que ela está querendo não vender para um cara que eu falei para ela vender. Que ela falou que ele não tem perfil mesmo, e ela tá certa, porque ela tá cuidando da marca que ela bota no peito todos os dias, né? Isso é muito relevante. Então, acho que isso talvez, o resultado dessa equação complexa mesmo, na minha opinião. Eu acho, a minha resposta para você, Cleiton, ela tem a ver com uma dor que eu senti. Sim, você está enviesada, com certeza. Né? Então, quando eu tive a minha franquia, eu fui franqueada, minha maior dor era não ter um suporte, não ter uma equipe que falasse, olha, melhor isso aqui. Então, eu acho que na hora que eu tenho o papo com os meus candidatos, eu me coloco no lugar deles. Não sei se isso é bom ou ruim. É ótimo. Né? Depende. E eu consigo falar com eles de uma experiência que foi muito negativa para mim. Né? E que eu consigo hoje ajudar aquela pessoa com uma experiência extremamente positiva. Então, eu acho que eu pego isso e na hora do meu bate-papo com aquela pessoa, eu consigo falar, cara, isso para mim fez falta. E isso aqui eu vou te entregar lindamente. Né? Claro que todas as ferramentas eu entendo são importantíssimas. Assim, venda é o estabelecimento de uma relação de confiança. Ponto. Acabou. Se o cara confia em você, ele compra de você. É isso. É muito mais fácil a gente confiar em uma pessoa que é igual a gente, ou que está na mesma situação que a gente. Por isso que existe influencer no mundo, né? Não é hoje o maior canal, talvez, de aquisição de lead da maioria das marcas do mundo é influencer. Virgínia está lá faturando milhões. Mas por quê? Porque ela se coloca no mesmo lugar das pessoas. Ela fala que a cara dela tá horrorosa hoje de manhã, ela passa um creme e parece linda, né? Então, estabelecer confiança é talvez a parte mais importante para a venda. Então, Cleiton, eu não sei se eu estou certa em me colocar no lugar dele. Se você não fizer isso, ninguém compra. Não adianta. Eu fico pensando, se alguém tivesse falado comigo lá atrás, sabe, na hora que eu estava pagando a minha franquia, Carol, esse negócio não é para você. Carol, olha, eu não vou te dar um marketing que você está sonhando, você vai ter que contratar por fora. Se eu tivesse recebido, talvez eu não tivesse comprado. E talvez estaria mais feliz com a marca que você abandonou, né? É isso, porque nem todo mundo vai comprar a nossa franquia. Né? Exato. Mas eu gostaria muito que as pessoas que não comprassem também saíssem satisfeitas. Falar, cara, não é para mim. Mas eu conversei com as meninas lá. Isso. Elas são gente boa, na quantidade. A menina falou comigo qual era o melhor caminho para mim. Mandou eu comprar uma franquia de paleta mexicana, que agora tá na alta, né? Mas eu acho que essa é a função do executivo de expansão. Não só ajudar a marca a crescer, mas ajudar as pessoas que aparecem no seu caminho. Falar, irmão, não dá não. Pega sua carteira de trabalho e vai trabalhar para outra pessoa. Né? Então, isso acontece. Pô, como acontece? Né? Eu já vendi errado na vida, gente. Já tive franqueado que eu tive que falar com o cara. Falei, meu amigo,
desculpa, eu errei feio contigo. Não precisa pagar nenhuma multa rescisória para sair. Eu que errei. Você é muito ruim, jovem. Não dá. É assim, você tá num perfil totalmente fora. E eu fiz muito errado essa venda. Então, acho que a gente tem que ter essa responsa mesmo de tentar ajudar e colocar as pessoas no caminho correto, né? E é isso. Estamos às vésperas de uma feira de franquia na qual vocês já participaram, que é a feira de franquia da ABF, né? Então, em junho agora a gente vai para lá mais uma vez. Sei que vocês gostam muito de participar da feira, quero saber. Chama. A gente conta os dias. Quero saber qual é a expectativa de vocês para a feira e para o pós-feira, porque a gente sabe que você falou a gente ama, para quem não entendeu, é porque elas vendem muito mais. E aí igual a galera lá de Contagem fala, a farpela cai no bolso, né? Que realmente a gente vai ter muito mais oportunidades, é normal. Mas qual a expectativa de vocês para essa feira desse ano? Porque, como vocês disseram, muda tudo todo ano nas suas multas. Normalmente é uma evolução, mas qual a expectativa sua, Jane? Bom, a gente, na verdade, vai com um gostinho diferente para essa BF, né? A gente vai aí comemorando 10 anos de história das Só Multas. Então, acredito que eu, assim, não participei de 10 anos, mas estou conseguindo participar de bons anos. Talvez e a os gente, melhores. né? É verdade. E a gente quer muito expandir a marca, principalmente uma região que a gente tem um foco nesse ano, que é São Paulo. Então, bem propício que a feira seja lá. Isso vai contribuir muito também para o nosso objetivo, né, enquanto expansão. E é isso que você disse. A gente volta com excelentes oportunidades de candidatos que vão lá conhecer o negócio. Então, é bacana porque a gente pega na mão da pessoa, olha no olho e fala, meu amigo, é isso que eu estou te falando mesmo, pode acreditar. E a gente volta com resultados realmente muito expressivos. Então, as expectativas estão altas. Para você, Carol. Além do que você disse, o fato dos franqueados, eles vão por vontade própria. Não é que a gente está intimando ninguém. Então, se o candidato quiser, dentro do stand, bater um papo com o franqueado, entender como é que funciona, as pessoas conversam. Você não tem só a franqueadora lá dentro. Isso é sensacional, eu acho que faz uma total diferença você conhecer. Porque talvez falar com outros franqueados é o negócio que talvez seja o ponto mais crítico na decisão das pessoas de investirem em uma franquia, né? Então, quando você fala com um cara que está dentro, que está sendo o que você quer ser, e pergunta para ele, cara, você compraria de novo? Você está arrependido? O que é ruim, o que é bom e tal? É porque, na verdade, ele sempre pergunta, o suporte é bom? Ganha dinheiro? Mas no final, o cara pode falar tudo, o suporte é ruim, eu não ganho dinheiro, eu não sei. Mas tem sempre a pergunta, você compraria de novo? Sempre tem essa pergunta. Aí o cara, eu compraria assim mesmo. Porque eu acho que a culpa... Aí ele fala, eu acho que a culpa é minha, eu não fiz isso, não fiz aquilo. E os caras acabam comprando mesmo que eles escutem um feedback negativo. Não tem tantos feedbacks negativos hoje, já houve muito no passado, hoje não. Mas isso é muito legal. Mas você falou que o nosso foco é São Paulo, né? De fato, a gente tem uma metinha diferenciada de unidades para São Paulo, a gente quer realmente crescer lá. Pensando nisso, a gente vai também, em conjunto, né, próximo a essa feira, fazer um evento, né, que é o Só Multas 10 anos, é a nossa convenção de franqueados, né? Vai ter, a gente acabou de divulgar nessa semana, vai ter a participação de um dos maiores mentores de venda do Brasil, que é o Malavota, né? Então, todos aqui provavelmente já assistiram alguma coisa do Malavota. Expectativas foram criadas já. E é legal pra caramba, o cara vai participar e tal. Vai ser lá na sede da V4, em São Paulo, no dia 22 ou 23 de junho, não sei. 23, dia 23 de junho. E já que você falou que é um diferencial, o candidato falar com o franqueado, e que, pelo visto, você não tem medo que isso aconteça? Nenhum. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar para vocês, cada uma de vocês, closer, 5 vagas no nosso evento, né, dos franqueados da Só Multas, na convenção Só Multas 10 anos, para que vocês convidem candidatos de vocês para irem participar desse evento, né, para que eles tenham um gostinho de como é ser um franqueado antes de ser, né? Então, não vai precisar pagar nada para ir. Gente, se elas cobrarem, não paga não. Não precisa pagar nada para ir. Vendedor, né, vai saber. Não precisa pagar nada para ir no evento.
podem convidar, totalmente gratuito o evento, é muito legal. Espero que estejam todos os nossos franqueados lá, nem sempre todo mundo vai e tal, mas eu garanto que boa parte vai estar lá, por ser São Paulo, é mais fácil de chegar. É, e dou para vocês esse presente, em agradecimento aí o que vocês já fizeram pela gente, né? Comemoração. Esses dias eu falei com a Jane, falei, Jane, você tem tão pouco tempo de closer e você já vendeu mais de 20 unidades, né? Isso é muito legal. Então, para que vocês de fato convidem as pessoas que vocês quiserem convidar para ir para esse evento. 5 vagas para cada. A meni- Daquela pessoal, que já tá pedindo mais, né? Ele nem não, terminou. pessoal da Conversar depois. pessoal da organização da festa tá ali, que é a nossa galera do marketing, É. já tá falando assim, não é 5 para cada não, é só 5. Só 5. É 5 para cada, né? A gente vai liberar 5 para cada, então convide as pessoas. Então, você que quer conhecer mais de perto, quer realmente olhar nos olhos dos nossos franqueados, participar de uma experiência dos que tem um franqueado da Só Multas, então converse com a nossa equipe de expansão, né? Se você for qualificado, no sentido de Carol e Jane, vai verificar se você tem perfil mínimo para ser franqueado, se você de fato tem interesse, se você está querendo, né? Você tem que ter o valor de investimento disponível. Não tem como você ser franqueado de qualquer marca se você não tem o valor de investimento disponível. Isso é um fato, né? Mas você vai poder participar de um evento antes de ser franqueado. Acho que isso vai ser bem legal, né? E talvez uma novidade aí pra gente. Não conheço nenhuma franqueadora que Coragem. entrega uma experiência dessa para um candidato, alguém Não. que nem é franqueado ainda. Não. Então, a gente amou, né? Eu não Tem- sabia. Maravilha, gente. Sensacional. Tem que ter coragem, né? Abrir as Total. portas, né? Total. Você convidar uma pessoa de fora da família para entrar, né? Não conhece ninguém nada. E aí, gente, estamos caminhando para o nosso final aqui. Queria que vocês deixassem aí o recado final de vocês. Aproveitem o espaço para fazer um pitch de venda, entendeu? Quer vender mais franquia? A gente tem uma meta audaciosa para bater esse ano. Já aviso, que dia que esse episódio vai pro ar? Meio de maio, boa. Então, eu não vou nem falar aqui não que vai ter uma condição especial para maio, para adquirir Que a gente franquias. adora. Então, você provavelmente já, ao ver esse episódio, já perdeu 15 dias, né? Entendeu? Então, corre, porque a gente vai ter uma condição especial. Então, você provavelmente, se você viu esse episódio, você vai estar sendo impactado pelos nossos anúncios, né? Então, deixem aí o recado final de vocês, né? Para quem vocês quiserem. Pai, mãe, tia, cachorro. Seu cachorro tem certeza que vai ouvir esse episódio. Meu Deus. O bullying. Antiguidade é posto, pode ir, amiga. Carol. Sempre, gente. Bom, eu primeiro queria te agradecer pelo convite. Sensacional. E queria falar com todas as pessoas que querem, de fato, empreender, né, em alguma coisa que vai ter o retorno financeiro do que está fazendo, né? Acredita que a franqueadora pode dar suporte. Gente, eu estou falando de coração. Acho que as minhas vendas são bem emotivas, né? Vem com a gente vai direcionar vocês. Se você tiver vontade, se você tiver garra, você vai ganhar dinheiro como qualquer outro franqueado do negócio, porque a gente ensina as mesmas coisas para o franqueado que está entrando e para aquele que já está lá há anos. Então, a gente só melhora cada vez mais os ensinamentos, as lives, mas o que faz a diferença é o franqueado, porque tudo que a gente faz para um, a gente faz para outro. Então, vem com a gente. Está convidado aí para a Feira de São Paulo, apertar a mão do Cleiton, fechar negócio lá, né? Comigo e com a Jane, a gente vai estar lá também. É isso, eu acho que é só multas. Boa. Antes da Jane falar, então, já vou liberar para elas aqui também, mas 50 convites para cada para a Feira da BF. Já tenho. 50 Gente, convites. nosso chefe tá bonzinho, viu? Aproveita. Esse ano a Ele gente tá ganhou bonzinho. muito convite, gente. Ele tá bonzinho. Eu vou dar 50 para cada para vocês Nossa, distribuírem lá. sensacional. Só para vocês saberem, é R$150 para entrar na Feira da BF esse ano, tá? verdade. É caro. Jane, seu adeus. Deixem suas redes sociais também, caso vocês queiram deixar. Não sei se querem deixar, mas... Eu Fiquem à deveria lembrar do vontade. meu LinkedIn, mas não lembro. É só falar Você deveria. Janiele Portilho. Janiele Com Portilho. muito L, muito Com dois N. N's, dois Y. L's, Y no final. Pois é. Mas, aproveitando essa oportunidade de fala aqui, eu quero
agradecer a toda a franqueadora da Só Multas, cada colaborador que faz parte da equipe, do suporte, da performance, elaboração. Vocês contribuem muito para a expansão. Muito, muito. Tudo que vocês constroem na franqueadora é o que eu e a Carol vendemos para o nosso candidato, para o futuro franqueado. Então, nossa gratidão a vocês, gratiluz a vocês. E dizer para você, né, empreendedor, que está buscando um modelo de negócio. Hoje nós temos 4 modalidades que podem atender ao seu perfil de investimento, ao que você tem procurado. E se você quer uma marca de credibilidade, que tem resultado, faturamento confiável e um crescimento saudável no mercado, o nome é Só Multas. Toda a equipe de expansão está disponível para te atender com muito carinho e com muita transparência. É isso aí. Boa, boa. Gente, obrigado. Valeu demais a presença de vocês aqui. Vocês sabem que há bastante tempo eu já queria trazer vocês aqui, mas a gente gosta de fazer tudo no tempo certo, para que a gente encaixe dentro da nossa programação. Então, obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá. Então, para a gente tem sido muito legal. Você que quer se transformar em um franqueado da Só Multas, a Jane acabou de dizer que a gente tem 4 modelos de negócio que você pode escolher. Cara, não escolhe não, deixa ela escolher para você. Ela entende do negócio, ela sabe exatamente como encaixar o seu perfil num negócio, não o que você quer, mas o que vai dar certo para você, né? Então, não cai na fantasia de que você é exatamente igual ao seu colega, a outra pessoa. Deixa um especialista de fato dizer para você o que é melhor, né? Se você quer conversar com essas meninas aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você preencha o formulário para poder ser redirecionado à nossa equipe de expansão, falar com elas, conhecer todo o nosso modelo de negócio, né? A depender da sua sorte, você fala com um ou com outro. Não sei o que acontece lá. Ou com as duas, porque a gente divide informação. Então, vocês podem também seguir o nosso Instagram, @somultasfranquia. Segue também o @somultas, né? Em todas as plataformas digitais. Deixa seu like nesse vídeo. Para de ser pão duro e economizar like. Se inscreve no canal. Até a próxima e tchau.